sistema operacional. Quem usa computadores com uma certa frequência, ou mesmo um celular, um tablet, já se deparou com essa palavra processo. Eu vou aplicar alguns conceitos básicos aqui sobre esse processo de um sistema operacional. Você vai ver como é importante a gente aprender a identificar os elementos de um gerenciador de tarefas para tentar manter tudo sob controle. O sistema operacional, ele não executa somente os programas que podemos ver. Como eu disse, o celular, um tablet, imagine os aplicativos que você roda em um desses itens, no tablet ou no celular. Ele reúne diversas instruções e comandos, porém, são os processos que efetivamente executam esses comandos. Isso significa que um único aplicativo pode ter vários processos relacionados a ele. Por exemplo, o Google Chrome, usado em um computador ou mesmo em um celular. O Google Chrome que executa uma nova tarefa a cada aba aberta. Essa medida permite que cada aba gerenciada individualmente, ele permite que ela seja gerenciada individualmente. E mesmo que uma aba trave, as outras continuam trabalhando normalmente. Simplificando os processos, representam tarefas em execução. Simplificando, na verdade, esses processos eles significam eles representam tarefas em execução, mas nem todas têm relação direta com algum aplicativo. Muitas delas são executadas em pano de fundo e mantêm o sistema trabalhando, gerenciando rede, memória, um disco, uma checagem de um antivírus. Então, logo, a gente pode definir que a gente pode definir os processos como softwares que executam alguma ação e que pode ser controlados de alguma maneira, seja pelo usuário, pelo aplicativo correspondente ou mesmo pelo sistema operacional. E aí, galera, vou falar sobre definições e tipos básicos do escalonamento. O que é um escalonamento? É um subsistema do sistema operacional responsável por decidir em qual momento em que o processo obterá a CPU. Ou seja, ele que vai decidir quando que o processo vai entrar em execução. Algumas variáveis de execução de processo dependerá do processador que está ocorrendo na máquina. Quanto melhor o processador, mais rápido entrará a execução que está no processamento. O escalonamento não preventivo ocorre quando existem situações que obrigam uma determinada decisão que seja tomada. Por exemplo, uma criação de um novo processo, um término de um novo processo, um bloqueio de um novo processo. O escalonamento preventivo, ele escolhe um determinado processo, coloca um tempo, depois terminado esse tempo, ele joga para outro processo. Existem outros tipos de escalonamento, mas o que foi mais abordado nos nossos processos foi o preemptivo e não preemptivo. Então, o escalonamento nada mais é que um processo, ele que define
quando o processo entrará em execução. Falou, galera, até a próxima, até mais. Olá a todos, eu vou falar um pouco de estados de processo. Em um sistema multiprogramáveis, é comum haver vários processos compartilhando a utilização do processador, ou seja, executando ao mesmo tempo. Para evitar que algum processo monopolize, que utilize todo o processador, o sistema operacional determina quando cada processo tem direito a executar. Assim, enquanto um processo executa, os demais aguardam em uma fila para ser executado, esperando a sua vez. Se um processo estiver executando e for solicitado uma operação de entrada e saída através de uma chamada de sistema, o processo ele deve liberar o processador e aguardar até que essa operação de entrada e saída tenha terminado, tenha sido concluída. Aí assim, só então ele estará apto novamente a disputar a utilização do processador com os outros processos. Para saber em que situação se encontra cada processo, o sistema operacional implementa o conceito de estados do processo. Ao longo do seu processamento, os processos passam por diferentes estados, em função de eventos gerados pelo próprio processo ou pelo sistema operacional. Um processo ele pode ser encontrado em 3 diferentes estados: estado executando, bloqueado e o estado pronto. Estado bloqueado. Um processo é bloqueado por 2 formas, chamada de bloque e pause. Sem entradas disponíveis para que continue a sua execução, ele é bloqueado. O estado bloqueado assume 2 situações: bloqueado com processo em memória e bloqueado com processo em disco, porque depende de recursos ainda não disponíveis, dados algum tipo de sincronização, a liberação de algum recurso compartilhado. Bom, como nós vimos, os processos eles representam tarefas em execução, no computador. Alguns a gente sabe que está sendo executado, alguns processos a gente pode ter certeza que está sendo executado devido a algum programa que a gente esteja utilizando, algum aplicativo. Outros processos ficam em segundo plano, Tem muita coisa acontecendo no computador que a gente não tem nem noção. Por exemplo, checagem de antivírus, gerenciador de rede, outros milhões de processos. Quando a gente abre lá aquele gerenciador de tarefas, a gente consegue visualizar que muita coisa está sendo feita, está sendo realizada no computador,
mas às vezes a gente nem tem essa noção. E esses processos ativos no computador, eles ficam em 3 estados diferentes, né? O estado de execução, o estado de apto ou pronto e o estado bloqueado. O de execução e de bloqueado a gente já viu. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estado apto ou pronto, né? Esse estado dos processos é o momento em que ele está só esperando para poder ser executado. Eles ficam num ciclo, né? Eles executam, eles bloqueiam, eles ficam aptos para executar de novo e bloqueia, e é o ciclo do computador. Então, esse estado apto, esses processos eles ficam numa fila de aptos ou fila de prontos, né? É o nome, só aguardando o sistema operacional chamar, né? É o sistema operacional quem dá os critérios para que esses processos possam ser utilizados, possam vir a ser executados ou não. E esse mecanismo que o sistema operacional faz é o escalonamento, né? Que é o sistema operacional quem diz quais são os processos que vão ser executados, que precisam ser executados, qual que tem prioridade, qual que não tem. E esse é o processo do escalonamento, e dentro deles tem os processos que já estão aptos. Olá! Os processos cooperantes, também conhecidos como processos cooperativos, são de fundamental importância para os sistemas operacionais, pois eles permitem a comunicação entre os processos. Para que haja essa comunicação, esse processo cooperante, ele influencia e sofre influência de outros processos, devido ao compartilhamento de recursos que acontece nessa troca de mensagens. E para que isso aconteça, é exigida a comunicação entre os processos e a sincronização entre as operações que estão sendo executadas.